Olá, turma do sexto ano. Estou aqui novamente para dar continuidade com vocês às atividades do caderno do aluno, volume 2. Então, no último vídeo, a gente viu sobre texto instrucional em modo imperativo, que foi a atividade 3. Mas não pode esquecer aí que o vídeo 1 foi sobre biografia, a biografia de Santos Dumont. Porque na sequência de atividade vocês vão perceber que vai fazer uma retomada à atividade 1 e 2. Então, que vocês observem bem. Nessa atividade 4, eu quero chamar a atenção de vocês para quem aí assistiu a aula do Centro de Mídias no dia 19 de junho. A professora que estava ministrando a aula, ela comentou aí, fez a leitura desse texto como se fosse uma notícia. Mas, na verdade, não é uma notícia, é uma reportagem. E no decorrer das atividades vocês vão poder estar observando. Além do que, qual a diferença entre notícia e reportagem? Então, não é questão porque aqui é um texto curto, tem que ser uma notícia. A gente vai observar que a notícia, ela se prende sempre a um acontecimento, e um acontecimento sempre no presente, em algo assim momentâneo. Os verbos, vocês vão perceber que prevalecem na notícia. Isso que é uma reportagem, aparentemente no início se confunde com notícia porque vocês vão observar que a data da publicação esse evento qual estava acontecendo também era novembro. Então, leva-se a crer que seja uma notícia, mas não é por quê? Porque na continuidade, no decorrer do texto, você vai perceber que tem aí, além de comentar do evento, vai entrar em outro assunto, né? Sobre esse evento, iria falar sobre. Seria uma amostra sobre Leonardo da Vinci. Só que lá no meio do texto vai fazer aí uma abordagem da biografia. Quem de acontecimento, né? Ela relata ali um acontecimento e encerra por ali mesmo. A reportagem, ela não precisa ser algo só do presente, né? Ela pode remeter a algo do passado, pode ter entrevista. Então, é um texto que aborda outros acontecimentos num texto só, tá? E vocês vão perceber aí também a questão do uso do verbo. Né? Não prevalece, né, no caso, o verbo no presente, tá? Vai estar no modo indicativo, certeza, mas no passado. Vocês vão perceber conforme eu for fazendo a leitura. Então, é a atividade 4 sobre gênios e genialidades. São Paulo, segunda-feira, 6 de novembro de 2019, onde foi publicado New Art. 500 anos de um gênio, é o título. E no decorrer aí da reportagem, vocês vão perceber o porquê de um gênio, né? MIS inaugura novo espaço com mostra imersiva sobre Leonardo da Vinci. A cidade de São Paulo ganhou em novembro deste ano um novo espaço cultural com foco em exposições imersivas, idealizado pelo MIS, que significa Museu de Imagem e Som. O novo espaço, chamado MIS Experience, recebeu em sua estreia nada mais, nada menos que uma exposição dedicada ao grande mestre italiano Leonardo da Vinci. Além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa, através de experiências
de experimentos, né, científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Então, olha só, se o texto fosse até aí, nós até falaríamos que seria uma notícia, que vocês vão perceber que entra aí com outro título e vem aí um trecho de uma, né, da biografia de Da Vinci, o gênio Da Vinci. Leonardo da Vinci nasceu em 1452, século XV, em Anciano, província de Florença, atualmente Itália, e faleceu em Aboise, França, no ano de 1519, século XVI. Foi uma das figuras mais importantes do Alto Renascimento. Destacou-se em diversas áreas: ciências, matemática, engenharia, anatomia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e música, além de inventos que o tornaram conhecido pela genialidade. Da Vinci também é considerado precursor da aviação e da balística. Então, olha só, quando fala de aviação, vocês vão aí fazer uma retomada com relação à atividade 1 e 2, que falava aí que fala, né, de Santos Dumont. Então, Da Vinci também tinha aí a questão da aviação, não só da pintura, como ele é conhecido, mas também, como vocês puderam perceber, a leitura, o porquê dele ser chamado gênio, né? Ficou reconhecido como um dos grandes pintores de todos os tempos e, não injustamente, como o ser humano com o maior número de talentos reunidos em uma única pessoa. Sua obra mais conhecida, a Mona Lisa, essa que vocês podem perceber aí ao lado, né? Está exposta no Museu de Louvre, em Paris, na França. Então, aí aparece duas obras dele. Essa é um protótipo de uma roupa de mergulhador, que não é tão conhecida assim como a Mona Lisa. Falou Mona Lisa aí, é difícil quem não conhece essa obra de Leonardo da Vinci. Aí vem as atividades relacionadas a este texto. Depois de ler a reportagem, olha só, no exercício já vem comentar a reportagem 500 anos de um gênio, responda as questões propostas. A número 1. Qual é o fato retratado na reportagem? Então, qual é o assunto principal? Então, o fato, o que está sendo noticiado? Então, você já vai perceber logo no subtítulo o que vem sendo aí noticiado nessa reportagem. Então, o porquê disso tudo. Então, não vai confundir. Fala da vida dele, faz comentários, né? Tem quadro ali de Leonardo da Vinci, só que você tem que ver o fato que levou a tudo isso, né? Então, o que ia acontecer naquele momento, naquela data? Esse é o fato. Segundo, é possível situar o fato no tempo e no espaço? Volte ao texto e indique quando e onde o fato ocorreu. Então, logo no começo da reportagem, pode-se perceber, tem a data lá em cima e também no texto. A cidade de São Paulo ganhou em novembro deste ano um novo espaço cultural. Aí fala um novo espaço chamado Miss Experiência, né? Então, isso aconteceu. Então, essa é a questão número 2, para voltar no texto e observar quando e onde ocorreu esse fato. Então, a número 1 é o fato e quando, onde ocorreu este fato. Então, tá logo no início do texto. É o que a gente costuma chamar líade, né? Então, uma notícia, uma reportagem, logo no início, ela sempre vem respondendo as questões do líade. O que aconteceu,
onde aconteceu, quando aconteceu. Então, sempre quando nós lemos um texto informativo, né, intitulado como notícia ou reportagem, devemos sempre estar atentos ao LIAD. Que fato que está sendo aí, né, noticiado, que fato que está sendo trazido aí como a reportagem, tá? Terceiro exercício. A foto que aparece na reportagem tem relações com o texto verbal? Por quê? Comente. Então, conforme estava fazendo a leitura e ao final do texto, comentei com vocês. Então, cita lá a Mona Lisa, que é uma obra conhecida, a outra que não é tão conhecida pelas pessoas, que é aí o protótipo, né? Que protótipo quer dizer um projeto de uma roupa de mergulhador. Então aí vem a questão da pergunta. A imagem tem a ver com o texto, com a parte verbal? Então a parte verbal, a parte escrita. Faça o comentário, né? Comente. Quarto exercício. Discutiu-se anteriormente como o modo e o tempo e a pessoa verbal são importantes recursos de linguagem na organização de diferentes gêneros textuais. Diante disso, responda. Então, na aula anterior, no vídeo anterior, eu comentei com vocês e também eu preparei uma sequência de atividades aí, de explicações sobre verbo. Não o suficiente, porque quando a gente estuda verbo é um assunto bem extenso. É só para que vocês possam aí estar entendendo, né? Que modo. Aí eu coloquei para vocês, existe o indicativo, que indica certeza, o subjuntivo, que indica dúvida, sempre uma ação duvidosa, e o imperativo, que é da ordem, da orientação, do conselho. E com relação à reportagem e notícia, sempre, né, vai prevalecer o modo indicativo, que é o modo da certeza. Pode aparecer um modo, né, um outro verbo indicando ordem ou dúvida, que é o subjuntivo. Centraliza o modo indicativo da certeza, tá? Então, ó, letra A. Que tempo e modo verbal predominam na reportagem? Ilustre com exemplos do texto. Então, ilustre é retirar do texto, né? Então, o tempo aí, diferente da notícia aí nessa reportagem, vocês vão perceber que prevaleceu o tempo passado do modo indicativo, tá? Então, como a gente sabe disso? Como a gente vai mostrar isso, ó? Vocês vão ver assim, ó. Recebeu, né? Vocês vão ver aí também o verbo nasceu, faleceu. Então, destacou, são verbos que estão no pretérito perfeito do modo indicativo, tá? Então, prevalece aí o passado. E aí, vocês vão no texto e procurem esses verbos, alguns verbos, não precisa ser todos, né? Procure estar grifando no texto aí na apostila de vocês, estarem observando e registrem aí na letra A, então. Na letra B, que pessoa verbal, primeira, segunda ou terceira pessoa, né, predomina na reportagem? Ilustre com exemplos do texto. Então, ó, se está falando de Da Vinci, não é ele que está falando no texto. Então, não é primeira pessoa. Tá? Então, assim, prevalece sempre em texto jornalístico terceira pessoa. A reportagem, ainda ela deixa meio que aí subentendido aparecer aí lá bem assim implicitamente a opinião às vezes do repórter, enquanto na notícia, momento algum, prevalece sempre terceira pessoa mesmo, começo ao fim. Então, o que a gente vai ver a questão da terceira pessoa? Porque é de quem que está falando, tá? Então, é uma pessoa que está falando de uma outra pessoa. Então, aí a terceira pessoa, ilustre com exemplo do texto. Então, como a gente vai perceber? Está falando de quem?
está falando de Leonardo da Vinci, que é, né, o repórter aí vem falar de Leonardo da Vinci, que é uma terceira pessoa. Letra C. Com base no que você respondeu na questão anterior, comente. Por que a pessoa verbal indicada predomina nesse gênero textual? Então, como eu comentei, notícia, reportagem, em texto jornalístico é sempre, né, o jornalista ele vai estar escrevendo sobre alguém, sobre algo, sobre alguém. Então, vai prevalecer sempre uma terceira pessoa. Né? Ele não vai estar fazendo um relato dele mesmo, mas de uma terceira pessoa. Tá? Então, falando de outra pessoa, o jornalista relata um fato acontecido com outra pessoa, que neste caso, Leonardo da Vinci. Leia o excerto seguinte. O excerto é um trecho retirado aí da reportagem. Da Vinci é considerado precursor da aviação e da balística. Então, precursor é aquele que deu início. De acordo com esse trecho e também com base na biografia de Santos Dumont, é possível inferir, entender que, né? Então, ó, aí vocês vão ter que voltar lá na atividade 2, onde tem a biografia de Santos Dumont, e dar uma lida. Então, se vocês observarem bem os acontecimentos, desde a primeira atividade, a observação daquelas figuras, a biografia de Santos Dumont, agora a biografia de Da Vinci, vocês vão fazer uma comparação com relação ao assunto, com relação à biografia dos dois aí, né, de ambos. Então, vocês vão estar observando. E essa atividade número 5 é observar a biografia de Dumont e a biografia de Da Vinci para assinalar aí a resposta correta com relação a isso. Então, na letra A, Leonardo da Vinci e Santos Dumont desenvolveram juntos inventos relacionados à aviação. Então, se você perceber bem, o século em que nasceram são bem distintos. Então, muita atenção ao responder. Voltar no texto, buscar provas. Então, aquele que leu, que entendeu, consegue responder bem. Agora, aquele que às vezes não conseguiu entender mesmo com as explicações, com as leituras, tem necessidade de ler novamente. Letra B. Leonardo da Vinci desenvolveu projetos de aviação na Itália e os enviou a Santos Dumont no Brasil. Vocês viram isso em algum dos textos falando sobre isso? Não confunda as figuras do início, né, do começo lá, da atividade 1. Letra C. Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos, tá? Lugares distintos, lugares diferentes, em épocas diferentes, tempos diferentes, viveram em épocas diferentes, né? É só porque ambos aí fala de aviação, tem que ter vivido no mesmo tempo? Tá? Então, ó, Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação, porém em momentos e lugares distintos, diferentes. Ou letra D, Leonardo da Vinci e Santos Dumont interessaram-se pela aviação no mesmo momento e no mesmo lugar. Então, isso aqui assinala essa letra D, quem não prestou atenção na leitura, quem não observou bem as datas, os séculos, né, referentes aí ao nascimento e à época em que eles desenvolveram. Então, muita atenção. Sexto exercício. O sexto exercício diz o seguinte: considere, além de uma viagem que conta a vida e o legado de Da Vinci, a mostra propicia aos visitantes uma incrível experiência multissensorial e interativa.
através de experimentos científicos e projeções de vídeo em uma galeria exclusiva. Na expressão em destaque, a palavra incrível. Então, aí, ó, a gente tem no trecho uma incrível experiência multissensorial interativa. A palavra incrível, multissensorial e interativa são adjetivos que se referem ao substantivo experiência. Então, a gente pode ter adjetivo antes do substantivo. Vocês observem que incrível está antes do substantivo experiência. Multissensorial e interativa estão aí depois de experiência. Então, a palavra a quais elas se referem, né? Os adjetivos se referem aí, incrível, multissensorial e interativa, a palavra que eles se referem aí, esses adjetivos, é experiência, tá? Então, na expressão em destaque, a palavra incrível aí, que é um adjetivo, revela o ponto de vista do enunciador sobre a exposição propiciada pela... Revela o ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. Então, numa reportagem, isso pode acontecer, né? Então, quando ele fala uma incrível experiência, então deixa escapar aí, ó, como eu falei, implicitamente, a opinião do repórter. Quando ele fala uma incrível experiência, essa é a opinião dele. Então, ó, revela um ponto de vista do enunciador sobre a experiência propiciada pela exposição. Correta. 2. Expressa uma apreciação positiva do enunciador. Quando ele usa a palavra incrível, é algo positivo ou é algo negativo? Né? Será que essa... Então, a 1 eu já disse que é correta, agora as outras vou deixar vocês pensarem. A 2, vocês acham que também é correta? Expressa uma apreciação positiva do enunciador, de quem fala ali? Terceira, expressa uma apreciação negativa do enunciador. A palavra incrível vem como negativa? Ou quarta, pertence à classe dos adjetivos. Essa eu também já revelei, era o que estava falando ali. Então, incrível é uma experiência. Sim, esse é o objetivo do adjetivo, né? Modificar, seja de uma maneira negativa ou positiva. Mas nesse caso, positivamente. Então, caracteriza e modifica o sentido do substantivo experiência. Então, não basta só ele ter colocado experiência, ele colocou uma incrível experiência. Né? Então, quanto que um adjetivo aí valoriza ou desvaloriza, nesse caso, está valorizando. Então, dessas 5 atividades, vocês vão ver quais estão corretas, vocês circulem aí. Depois que vocês circularem, aqui vai ser revelado quais são as corretas, ó. São corretas as afirmativas 1, 2 e 4, ou B, 1, 3 e 4, ou C, 1, 2, 4 e 5, ou D, 1, 3, 4 e 5 apenas. Então, para isso, ó, conforme vocês foram circulando as corretas aqui, vocês vão chegar à resposta a correta aqui. Aqui finaliza aqui o exercício, tá? Então, finaliza esse exercício, finaliza a atividade 4. Voltamos aí em outro vídeo para continuar, senão fica muito extenso. Ok? Até o próximo vídeo, então.